crianças, Senhor, o círculo de oração, oh meu Deus, o ministério de louvor, meu Pai amado. Abençoa, Senhor, meu Deus, os pastores, missionários, oh meu Pai amado, diáconos da tua casa. Senhor, manda mais obreiros para a tua casa, Senhor, trabalhadores, Senhor, ceifeiros na tua obra, homens e mulheres dispostos, Senhor, a viver, meu Pai amado, e morrer pelo Evangelho. Nos faz também, Senhor, essas pessoas, Senhor, esses obreiros prontos e aprovados na tua presença, meu Pai amado. Nos usa, Senhor, com poderosa mão, meu Pai amado, com braço forte, Senhor, instrumento útil na tua casa, Senhor, e nos enche, meu Pai amado, da tua presença e do teu Espírito Santo, para que quando nós venhamos abrir a nossa boca não sejamos nós, mas seja o Senhor, meu Pai amado, falando por meio das nossas vidas, trabalhando no nosso meio, nos transformando, nos guiando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo mal, Senhor, seja repreendido, toda seta seja quebrada, todo embaraço seja destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito maligno seja repreendida, as macumbarias e as feitiçarias sejam quebradas, Senhor, oh meu Pai amado, a dureza do coração seja quebrada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, trabalha. Nós queremos que o Senhor já se faz presente em nosso meio, meu Pai amado. Senhor Jesus, vem trabalhando, passando da tua unção, passando do teu Espírito Santo em nosso meio, meu Deus, avivando a tua igreja, despertando a tua igreja, transformando, libertando, curando, salvando, Senhor, abençoando, derramando da tua presença, Senhor, forte do teu Espírito Santo, fortemente nessa noite, Jesus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pelo teu Espírito Santo, nós clamamos pelo teu fogo, pelo renovo, pelo avivamento e pelo consolo. Não sei, meu Pai amado, o que cada um aqui necessita, o que cada um aqui que entrou nessa noite precisa, mas o Senhor conhece o meu e os nossos corações. Trabalha naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos essa noite, Pai amado. Trabalha, Espírito Santo, naquilo que nós precisamos ouvir e não naquilo que nós queremos escutar, Senhor. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ser mudados, transformados e confrontados, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar, meu Deus. Sem ti nós não somos nada e não podemos nada, somente com o Senhor e com a tua presença, meu Deus, nós podemos vencer e caminhar, Jesus. Oh, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vem trabalhando no nosso meio poderosamente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a orar, nos ensina a pregar a tua palavra, Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor. Nos ensina a orar também, ó Deus, e a jejuar. Senhor, cuida das nossas famílias, Senhor, abençoa os nossos amigos, o nosso trabalho, meu Pai amado. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, visita a Diana, meu Pai amado, nessa noite, eu lembrei dela, meu Deus. Visita quebrando, Senhor, aquelas correntes diabólicas, Senhor, que tem prendido a vida dela. Meu Deus, para que ela venha se render ao Senhor e entregar a vida dela a Ti, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, repreende todo espírito de suicídio, Senhor. Repreende toda depressão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal seja repreendido e quebrado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita agora com a mão forte sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita aqui, Senhor, no nosso meio, repreendendo a depressão, a ansiedade, a opressão maligna, meu Deus, para que todos nós, Senhor, tenhamos entrado de uma forma e venhamos a sair de outra, renovados pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque o Senhor é o único Deus que pode renovar, transformar, curar, mudar, libertar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Reconstrói, Senhor, nas nossas vidas cada campo, Senhor, que tem faltado, Jesus. Consola, meu Pai amado, que seja um ano de bênçãos e vitórias, Senhor, para que até o final do ano nosso templo seja reconstruído, o nosso altar seja reconstruído, meu Deus, os muros sejam reconstruídos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do
Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que nós oramos e agradecemos e pedimos a Ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, vamos começar louvando ao Senhor com o hino da harpa. O primeiro louvor eu vou louvar. O segundo louvor eu queria que a nossa irmã Dalila louvasse. Amém? E o terceiro louvor eu queria que a nossa irmã Daiane louvasse. Amém? Vamos louvar o 225? Desculpa, eu olhei pra cá. A Dai Carvalho. A Dai é minha cunhada, pronto. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha ao alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, se valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz.
7, peço que os irmãos me ajudem, que eu estou bem gripada. Se eu não conseguir, peço que os irmãos me ajudem. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. Guia no vento te Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencedores.
Glória a Deus, aleluia. Os irmãos, vamos estar lendo a palavra então de abertura do culto. Peço para que os irmãos abram as Bíblias em Tiago 1, versículo 21. Tiago 1, versículo 21. Amém. Quem não encontrou, a gente tem aqui também. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Jesus querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, Espírito Santo, Senhor, por cada louvor, meu Pai amado, que foi entoado, Senhor, nesta noite. Nós pedimos a Ti, continua trabalhando no nosso meio, falando conosco, meu Pai amado, e recebendo cada louvor e adoração que vai ser entoado ao Senhor nessa noite, ó Pai. Nós pedimos a Ti, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor. O ciclo de oração vai louvar, né? Então, amém. O ciclo de oração já está com a sua oportunidade. Hoje a gente está com o horário bem enxuto. Então, eu já vou pedir para as irmãs virem se aproximando. Glória a Deus, aleluia. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Ciclo de oração, água viva. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Já saiu da igreja. Reconstrução, Eliana. Ah, nós mudamos para você. Glória, glória, aleluia. No 20º ano do mês de Quisleu, eu, Neemias, estando em Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá. E perguntei sobre os judeus acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro estão lá na província em miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém vendidos e suas portas queimadas a fogo. Eu ouvi a notícia dada por um dos meus irmãos sobre Israel, a cidade e a nação. Eu chorei
mensagem para que eu chegue a ajudar, como também uma carta às aves, para que me dê madeira para cobrir as portas e os muros da cidade. E o rei foi bondoso comigo. Mas uma coisa eu sei, era porque a mão de Deus era sobre mim. Então eu fui, comecei a trabalhar e os muros, comecei a levantar, chamei todo o povo, homens e mulheres, para me ajudar. Fechei todas as brechas que nos muros eu achava, coloquei as portas e foram queimadas, pois que a cidade de Deus nessa terra tem que estar preparada. É tempo de reconstruir o que o inimigo arruinou. É tempo de se levantar e agir. É tempo de juntar o povo para a reconciliação. Chegou o tempo da reconstrução. Tem que pegar pesado, tem que fechar as brechas, tem que trocar as portas, tem que ficar alerta, tem que chamar o povo, reconstruir de novo o que foi derrubado e queimado no fogo. E se vierem Sambalat e Tobias e seus aliados para atrapalhar, não vão conseguir, porque o dono da obra é Jeová. Fecha a brecha da mentira, a brecha da fofoca, a brecha da inveja, a brecha da discórdia, a brecha do pecado, de tudo que é errado. A cidade de Deus tem que estar preparado. É tempo de perdão, de se arrepender, de se tornar espera e de se converter. É tempo de buscar renome e santidade aqui viver. Levante o muro do jejum, o muro da oração, o muro do louvor e da consagração, a muralha da graça, a muralha da fé. Levanta esse muro e põe ele de pé. Acorda, levanta, a hora é chegada. Vamos unir as nossas mãos. Chegou o tempo da reconstrução. Levante o muro do jejum, o muro da oração, o muro do louvor e da consagração, a muralha da graça, a muralha da fé. Levanta esse muro e põe ele de pé. Acorda, levanta, a hora é chegada. Vamos unir as nossas mãos. Chegou o tempo da Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. As crianças vão louvar ao Senhor nessa noite. Elas já estão com oportunidade, amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Brisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Amém. Glória, aleluia. Pequeninos de Davi,
Glória a Deus, nós estamos envolvidos em uma grande obra. E o Ministério de Louvor está com a oportunidade para louvar ao Senhor nessa noite, amém? Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Foi no quartel-general de Jeová, você não quer aprender, você tem nada não, uma glória. Glorificado
Deus, aleluia. Louvado é o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, para recolher as ofertas, eu quero pedir para o nosso irmão Kleber louvar ao Senhor. E logo em seguida, o nosso pastor Antônio vai orar pelo eleitor dessa noite. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor Jesus, irmãos. Vou pedir para Kimberly, me ajuda aí no computador, filho. Vem da Vaz. Glória a Deus. Hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o
Antônio está fazendo oração pelo pregador dessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos aqui mais uma vez, uma oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, né? Vamos estar orando. Toda a igreja se coloca sobre os vossos pés. Quero apresentar para a igreja uma pessoa. Cleber, traz o nosso amigo aqui. Alguns da igreja conhecem, outros não conhecem. Quem conhece esse rapaz aqui da igreja? Esse é o Francisco, como carinhosamente a gente costuma chamar de Assis. Ele é o pai da nossa querida irmã Débora. É o esposo da falecida nossa irmã Thaís, que essa igreja tanto ama. E essa igreja também ama esse rapaz. Foi uma alegria pra gente quando eu vi ele chegar ali fora, abraçou o pastor. E eu fui ali também dar um abraço nele. Ele falou: pastor, cada vez que eu passo aqui em frente, meu coração fica partido. Hoje eu entrei aqui, não estou aguentando. Eu passo aqui em frente e estou vendo a minha esposa Thaís. Sabe, querido, que ela está no braço do Pai. E o lugarzinho que ela sentava está aqui aguardando você vir com a sua filhinha. Essa igreja ama vocês. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, apresentar o ministro da palavra nessa noite. Mas antes, toda a igreja de pé, dirija suas mãos sentindo para cá e vamos estar orando pelo Francisco. Amém? Oramos a Deus. Pai querido e santo, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor, para te adorar, para exaltar, bendizer e engrandecer o teu nome que é santo, Senhor. E neste momento, Senhor, te agradeço, meu Deus, pela vida do Francisco que aqui está, papai. E peço, meu Deus, juntamente com todos os teus filhos e as tuas filhas, Pai, que o Senhor venha, meu Deus amado, dar força a este homem. Venha ajudar, papai querido, teu filho. Ele que conhece a tua palavra, Senhor. Ele que já trilhou, papai querido, o teu caminho. Mas no momento, Senhor, se encontra sem forças. Mas o Senhor é a própria força. Por isso pedimos a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor venha sustentar nas mãos dele. Eu apresento a vida da Débora, a cada um, papai, da família do teu filho. Que o Senhor venha ajudar, papai. Que nesta noite o Senhor, meu Deus, entrega algo novo que o Senhor tem para ele. Ajuda ele, meu Deus, a se levantar. Venha fortalecer, venha alegrar o coração dele. Venha, papai querido, alegrar a alma dele. Ajuda ele, papai, nesta caminhada. Esta igreja, papai querido, clama neste momento, Senhor, por esta alma, por esta vida. Pedimos que o Senhor venha ajudar, papai, em nome do Senhor Jesus, oh Pai querido. Pai querido, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, ministro da palavra nesta noite. Vem usar a vida do teu filho, usa a boca do teu filho, meu Deus, no poder da tua palavra, com sabedoria e autoridade do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Fala conosco nesta noite, mais ainda, porque precisamos, Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus. Louvo o Senhor com a melhor salva de palmas. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem se aceitar. Como os irmãos sabem, a gente está aqui em mais um culto do ano da reconstrução, que tem um modelo um pouco diferente, é mais um modelo de palestra, modelo de bate-papo. E o tema dessa noite, irmãos, é um tema muito legal, que é o intelecto, né, que tem a ver ali com a mente humana. E eu gostaria que essa palestra fosse mais um bate-papo entre eu e vocês. É um tema que eu gosto bastante, que eu leio bastante à parte também. Então eu vou gostar muito de falar sobre esse tema à luz da Bíblia, né? Afinal de contas, é o ano da reconstrução, os temas são diversos, né, pastor Osmar? A gente está falando de finanças, relacionamento, mas tudo à luz da Bíblia Sagrada, porque a palavra, ela tem que ser a base da nossa vida, certo? E eu tenho certeza que, por mais que seja uma palestra, Deus ele vai falar com você nessa noite. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Quando a gente fala sobre intelecto, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Hermes, você pode falar de bate-pronto, intelecto. Falou intelecto, o que vem na sua mente? Inteligência.
E você, Luane? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu imagino que se eu perguntar para cada um de vocês aqui nessa noite, acho que todos nós, inclusive eu, antes de estudar para dar essa palestra, falaria inteligência. Porém, o intelecto ele é muito mais profundo do que a inteligência. E para a gente entender ele, eu preciso falar sobre a mente humana. Antes de falar da perspectiva da Bíblia Sagrada, mente humana e intelecto na psicologia, ela é umas palavras difíceis. É assim, um conjunto de faculdades cognitivas que incluem a consciência, a percepção, o pensamento, a memória e o raciocínio. É difícil, né, irmãos? Só que, resumidamente, o intelecto e a mente humana nada mais é do que a faculdade que o ser humano usa para processar informações que a gente recebe e desenvolver conhecimento e sabedoria. Então, a mente humana nada mais é... Vocês já viram aquela máquina de fazer suco de laranja? Que a gente vai colocando as laranjas dentro e aí a máquina vai espremendo o suco e no final você coloca o copo ali e você toma o suco? Ou então você coloca qualquer tipo de fruta? A mente humana é como se fosse essa máquina. E as laranjas são as informações que a gente recebe no dia a dia. Então, por exemplo, o que seria a laranja? Seria o que você ouviu quando você era criança, as crenças que os nossos pais transmitiam para a gente, é o que a gente ouve na televisão, é o que a gente ouve aqui na igreja. E tudo isso vai ficando dentro da nossa mente, dentro daquela máquina de fazer o suco, certo? E isso fica guardado na nossa memória. E o que seria o suco? O suco é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, são os nossos resultados. E quem seria o intelecto, então? O intelecto, ele é o sucareiro, nem sei se existe essa palavra, mas ele é o mestre que faz o suco. E o que isso significa? Que o nosso intelecto, ele nada mais é do que uma ferramenta que utiliza as informações que tem dentro da nossa mente para a gente tomar decisão, para a gente planejar as coisas, para a gente aprender e para a gente agir. Isso é segundo a luz da psicologia. Meus queridos, a psicologia ela também vai falar sobre o cérebro humano, algo muito interessante. Aqui dentro da nossa cabeça tem um órgão cérebro. Eu acho que vocês já devem ter visto na televisão, em filme, em desenho, aquele órgão vermelhinho, cheio de nervos. E esse órgão pequenininho, ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Ele é pequeno, mas existem bilhões de neurônios aqui dentro. E ele é uma ferramenta tão complexa que a medicina custa a entendê-lo. Esses neurônios, 86 bilhões de neurônios, eles se conectam entre si. E se a gente fosse contar essas conexões, 1 por segundo, a gente demoraria 3 milhões de anos para terminar de contar. Ou seja, quantas gerações não demoraria? O cérebro é algo muito complexo e muitas das vezes a ciência não consegue explicá-lo. Mas da onde que vem isso? Da onde que vem, pastor Osmar, esse poder que o cérebro humano tem? Vem do alto. E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, eu gostaria de contar sobre a criação do universo. Para a gente entender da onde que vem o nosso intelecto, da onde que vem o poder da nossa mente. O nosso universo, a gente vive no planeta Terra, mas não existe só o planeta Terra. A gente tem o Sol, tem a Lua, tem as estrelas, tem as galáxias. Aqui na Terra, se a gente observar a praia, eu amo muito praia, irmãos, então sempre que a gente vai lá, eu fiquei olhando aquela imensidão de água e que em determinadas regiões, pastor Osmar, tem milhares de metros embaixo da terra. Só que o engraçado é que quando a água chega ali na areia, ela não ultrapassa, ela não invade a cidade, ela tem um limite. Quando a gente olha para o sol, irmãos, tem dia que está muito quente, não está? Mas o sol ele está numa distância exata da terra que se tivesse um pouco mais longe, a gente morreria congelado. Não existiria vida nesse planeta. Só que se ele estivesse um pouquinho só mais para frente, perto da Terra, todos nós morreríamos queimados, não poderia existir vida.
Sabe a gravidade? Eu não sei se todo mundo sabe o que é gravidade, mas eu vou dar um exemplo. Tá vendo essa... Vou pegar a caneta. Tá vendo essa caneta? Se eu soltar ela cai no chão. A gravidade nada mais é do que uma força que existe que puxa tudo para o centro da Terra. É por isso que a gente consegue colocar os nossos pés aqui no chão. Isso é a gravidade. Se a gente subir em um alto prédio e pular lá de cima, a gente cai, despenca por conta da gravidade. Os cientistas estudaram e eles descobriram que se a gravidade fosse um pouco diferente, um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraco, não existiria vida no planeta. Ou seja, quando a gente olha para essa criação à luz da ciência, a gente tem que chegar a uma conclusão que alguém planejou tudo isso. Alguém teve que planejar. Isso não vai acontecer por um acaso, por uma coincidência. E tem alguns que dizem, Emerson, que tudo isso foi por acaso. Só que aí quando a gente pega a matemática e a gente calcula a probabilidade disso tudo ser um acaso, a gente chega num número que é praticamente impossível. Ou seja, tem que existir uma mente criadora, um intelecto superior, que sabe planejar, que sabe executar e que age para poder criar e manter tudo isso aqui funcionando. Quando você acorda de manhã, o sol está lá. Quando você volta para casa do trabalho, ele está se pondo e a lua começa a aparecer todos os dias. Você já se levantou algum dia de manhã e o sol não estava lá? Pode ser que ele estava atrás das nuvens, um dia escuro, mas ele estava lá. Para todo esse universo funcionar, ele precisa de uma mente. E para nós cristãos, nós acreditamos que é a mente do nosso Deus Todo-Poderoso. Aí você talvez se pergunte, Vinícius, mas Deus tem mente? Tá bom, coloca para a gente Isaías, capítulo de número 58, versículo 55, capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Você fala, mas Deus tem mente? Deus, ele arquitetou tudo isso através da sua mente e do seu intelecto. Olha lá, Isaías 55, 8 diz assim: porque os meus pensamentos, isso é Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O pensamento, ele é processado dentro da mente. Se o Senhor, ele tem pensamento, ele também tem uma mente, ele tem um intelecto. Glória a Deus. Paulo, ele também vai escrever lá em Romanos 11:34, ele vai fazer uma pergunta. Ele estava falando de Deus e ele vai fazer a seguinte pergunta: por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo, ele olha para a criação de Deus e ele vê o quão profunda são as riquezas que existem na vida. E ele pergunta, não tem resposta a essa pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? A gente é incapaz de conhecer a mente dele, porque a mente dele é muito superior à nossa. Ou quem foi o conselheiro de Deus? Quando Deus estava criando o universo, para quem Deus pediu conselho? Ele não precisa de conselho, porque ele é o intelecto máximo. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus detentor de toda a sabedoria. E aí você fala, Vinícius, tá, mas a gente começou falando de mente, de psicologia, e você disse que você precisava falar da criação para responder da onde que vem a mente humana, da onde que vem essa complexidade que a medicina e a psicologia estuda, mas custa entender. Ela veio justamente da semelhança que o homem tem de Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, como eu colocar na tela, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou repetir: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente vê esse versículo, a gente acha que Deus é a forma física, né? A gente acha que Deus tem uma forma física, e essa é a semelhança. Só que aqui Deus estava falando diferente. Quando Deus ele cria o homem, ele faz o homem à imagem e à semelhança dele.
Então, se Deus ele tem uma mente toda poderosa que arquitetou todo esse universo com seu intelecto superior, o nosso poder mental e intelectual, ela é a imagem que a gente ainda tem de Deus. É a semelhança entre a gente, o homem, a criatura e o seu Criador. Porém, meus amados, o homem, a gente sabe que ele perdeu o seu estado natural por conta do pecado, né, por conta da desobediência. E aí a Bíblia Sagrada ela vai dizer que a mente humana, Emerson, o intelecto humano, ele foi obscurecido, ele foi deturpado. Kleber, coloca pra gente Gênesis, capítulo de número 6, versículo 5. Depois do pecado, o homem ele perdeu essa semelhança? Não, a gente ainda tem essa semelhança, só que agora ela está distorcida. A nossa mente e o nosso intelecto antes funcionava perfeitamente em comunhão com Deus. Os nossos pensamentos eram pensamentos bons, eram pensamentos agradáveis, eram pensamentos de bondade. Só que depois do pecado, a mente humana ficou dividida. Entra tanto pensamentos positivos quanto pensamentos negativos. Gênesis 6:5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, quando a Bíblia fala imaginação dos pensamentos, ela está falando sobre a mente, o intelecto que tem dentro do homem. Então, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Ou seja, Deus ele olhou para a criação dele e viu que os pensamentos dos homens só eram pensamentos maus. E isso tem um grande problema, pastor Osmar. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a nossa identidade, o que nós somos, como nós agimos, como nós tomamos decisão, seja na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual aqui na igreja, na nossa vida familiar dentro de casa, tudo que a gente faz, absolutamente tudo, irmãos, ele provém do pensamento. Mas aí eu te faço uma pergunta: se Deus naquela época olhou para a terra e viu que o pensamento do homem só era mau, isso significa que as ações deles também eram más. Lá em Provérbios, capítulo de número 23, 7, vai comprovar isso que eu acabei de falar. E aí a gente vai ler junto, porque a gente tem que fazer tudo com base na palavra. Diz assim, Provérbios 23, 7: Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe. Essa parte não precisa, só a primeira. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. A Bíblia, ela usa também, gente, a palavra coração para se referir à mente. Né? O coração na Bíblia não é esse órgão físico ou somente as nossas emoções. Quando a Bíblia fala coração, é a nossa consciência, é a nossa emoção, é o nosso desejo, é a nossa vontade, são os nossos pensamentos. Então Provérbios está dizendo que, como imaginou no seu coração, assim, aquilo que tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, tudo que você pensa, você é exatamente isso. Então, se você pensa que você é uma pessoa boa e só tem pensamentos voltados a isso, você vai se tornar uma pessoa boa. Se você acha que você não é capaz e só fica com pensamentos negativos, dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Não porque você é isso, mas porque você está colocando a informação lá dentro. E é exatamente por isso, meus amados, depois da corrupção, o homem ainda continuou com essa semelhança que é o intelecto, é o poder da mente humana, só que agora ele ficou dividido. Tem pensamentos positivos, pensamentos negativos, e a ciência tem um estudo que comprova que mais de 80% dos pensamentos dos seres humanos são pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos causam ansiedade, causam depressão, causam medo, causam fadiga. E as pessoas, elas tomam decisões ruins porque 80% dos seus pensamentos são negativos. E é exatamente por isso que Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2, Paulo ele vai escrever que a gente precisa renovar a nossa mente. Que diz assim:
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui quando Paulo ele escreve isso, ele estava dizendo exatamente o seguinte: olha gente, se vocês querem ter uma vida diferente da que você está vivendo, se vocês querem ter novos resultados na vida de vocês precisam primeiro renovar a mente de vocês. Vocês precisam mudar o que está aqui, porque é exatamente o que está aqui dentro que está comandando a sua vida. O mundo, ele tem um pensamento que a gente chama de pensamento comum, né? E muitas das vezes, quando a gente fala sobre servir a Deus, o que o pensamento comum faz? Ah, você é muito bobo. Ah, você é muito religioso. Ah, você é muito... Não sei, você está perdendo a vida dentro da igreja, vai aproveitar, vai curtir. Esse é o pensamento comum. E Paulo estava dizendo o seguinte: olha, se vocês querem ser diferente da maioria, que está pensando tudo igual, vocês precisam renovar a mente de vocês e não aceitar o molde que essa sociedade ela te impõe. Então, todos nós, se a gente quiser ter um resultado diferente, a gente vai precisar renovar a mente. Não adianta mudar as coisas aqui fora. Às vezes a gente fala assim: ah, no meu trabalho eu quero ser um pouco mais produtivo. Aí você vai lá e compra um iPad. Isso aconteceu comigo, irmão, na faculdade. Aí beleza, você compra um iPad. Aí você vê que mesmo com o iPad você não está sendo produtivo. Você não está tendo um resultado. Aí você fala: não, acho que eu preciso de um MacBook. Aí você vai lá e compra um notebook da Apple que custa quase um carro. Aí você fala: nossa, agora eu vou ser produtivo, agora eu vou conseguir estudar melhor. Aí você começa a mudar tudo aqui fora, você começa a comprar vários equipamentos, você compra uma caneta nova. Só que se você não mudar o seu padrão mental, você pode fazer o que for aqui fora, a sua vida vai continuar mesmo. Lembra da máquina do suco de laranja? As informações que a gente tem aqui dentro é a laranja que está lá na máquina, né? Se a gente ligar a máquina com a laranja lá dentro, o que vai sair no copo? E se vocês quiserem um suco de melancia, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que trocar a fruta lá de dentro. Então, na nossa vida, se a gente quiser ter um resultado diferente, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, sendo pai ou mãe, sendo um esposo melhor ou uma esposa melhor, o que você vai precisar fazer? Vai ter que renovar a sua mente, como Paulo diz. Você vai ter que trocar o conteúdo daqui de dentro. Só que isso é muito difícil. Por quê? Eu vou explicar. É muito difícil a gente trocar o conteúdo aqui de dentro, porque o cérebro humano, ele tende à sobrevivência. Então, energia do nosso corpo, eu digo, é vida. E o ser humano, geralmente ele tem medo da morte, né? Ele quer evitar a morte a todo custo. Ele tem medo de morrer. É algo natural do ser humano, evitar a morte. Ninguém aqui acorda e fala assim: ah, hoje eu quero morrer. A gente tem que evitar. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha um para um lado, um para o outro. Às vezes, quando a gente está num lugar muito alto, a gente sente um frio, um gelo na barriga. Já aconteceu com vocês? Por quê? Porque o ser humano sente um medo de perder a vida. É um instinto de sobrevivência. E quando a gente está falando de causar uma transformação na nossa vida, no nosso intelecto, na nossa mente, isso vai gastar muita energia. E gastar energia para a mente ativa alguns gatilhos, que é o mesmo gatilho do medo da morte. Então o ser humano, a todo custo, ele quer economizar energia. Por isso que eu digo, se você quiser causar uma transformação, substituir os seus pensamentos por novos pensamentos, suas crenças por novas crenças, você tem que estar de verdade disposto, né? E aí, não somente disposto, mas você também pode orar a Deus, pedir força para o Espírito Santo te guiar, até porque a Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá direção. Então assim, o único caminho de ter uma vida transformada é substituir esse conteúdo. Mas eu queria deixar claro que não é fácil e que a gente precisa de persistência.
E é exatamente aí que entra a fé. Muita gente, quando começa um processo de mudança, deixa eu ver aqui a hora porque eu não quero demorar, mas quando a gente começa um processo de mudança, isso aqui é só a introdução, irmãos, meu Deus do céu, misericórdia. Quando a gente eu até perdi o que eu ia falar. Começa o processo de mudança, a base é a fé. Tá, lembrei. Quando a gente começa num processo de mudança, né? Eu vou pegar o exemplo da academia. Às vezes a gente quer mudar o nosso corpo. Então a gente quer deixar o nosso corpo um pouco mais forte, alguns querem deixar um pouco mais magro, né? E aí a pessoa vai lá, começa na academia, começa na dieta. E aí passa uma semana, pastor Osmar, passa 2 semanas, ela olha no espelho, todo dia ela indo. Não vê nada de resultado. Aí ela fala, beleza, vamos mais 2 semanas aqui, aí completa 1 mês, completa 2 meses, pastor Antônio. Ela olha pro espelho, nossa, tem muito pouco resultado, eu acho que isso aqui não funciona não. Aí sabe o que acontece? Ela para o processo de mudança. Ela desiste porque ela não vê resultado. Aí sabe o que acontece? Ela fica um tempo sem ir, desiste, aí depois vem aquele peso. Nossa, se eu tivesse continuado desde aquela época, se eu tivesse estudado aquele assunto, se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu tivesse continuado mais um pouco. E sabe por que essas pessoas desistem? Porque elas não veem resultado. Mas é aí que a gente tem que usar a nossa fé, que a Bíblia descreve. A fé é você acreditar em uma coisa que não existe como se ela existisse. Então quando você está indo para a academia nos primeiros dias e você não vê o resultado, através dos olhos da fé você consegue visualizar, enxergar você no seu corpo ideal, no corpo que você deseja. Ou então você consegue visualizar você no seu emprego dos sonhos, por mais que agora pareça uma realidade muito distante. E aí essa fé, você acreditar naquilo que você não vê, vai te dar combustível para você não parar. E é continuando, mesmo sem ver resultado, que vai te tornar uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que está utilizando o intelecto dado por Deus para progredir na vida. Amém? Amém. Bom, agora eu gostaria de ir para a mensagem principal do intelecto, que essa, meus amados irmãos, era só para mostrar o poder da mente humana, que nada mais é do que a semelhança de Deus que ainda reflete no homem. Só que se a gente tem... Agora eu te faço uma pergunta, irmãos. Se a nossa mente humana é tão poderosa assim, pastor Osmar, a ponto da gente poder ser quem a gente quiser, de acordo com a palavra, por que muitas das vezes a gente negligencia isso, depositando tudo nas mãos de Deus? Como assim, Vinícius? Me explica um pouco melhor. O cristão em especial, todos nós, quando alguma coisa não sai como a gente planeja, a gente fala, eu acho que isso aqui não era da vontade de Deus. Aí a gente vai para uma outra, fazer alguma outra coisa, aí às vezes não dá certo, Deus não queria que fosse assim. Ou então a gente quer muito algo, aí a gente fala, Senhor, que o Senhor possa abençoar e me dar aquilo que eu desejo. Abre aquela porta de emprego, meu Deus. Aumenta o meu salário. Aí você ora para Deus e fica assim, sentado. Esperando, Senhor, mas está demorando, hein? Por que o Senhor não está mandando logo? Meus amados, deixa eu te contar uma coisa. Deus, Ele já te deu esse seu intelecto. Deus, Ele já te deu a ferramenta mais poderosa de todas. É a ferramenta semelhante a que Deus usou para criar o universo. O teu intelecto. Lembra no começo que eu falei que o intelecto é a ferramenta que o homem utiliza para adquirir conhecimento através das informações que entram? O nosso intelecto transforma tudo em conhecimento. Só que o problema é que muitas vezes está entrando muita informação na nossa mente, ou são informações inúteis que não servem para nada, ou entra informações boas, só que você não utiliza o seu intelecto para transformar isso em conhecimento. E aí aquilo que você está pedindo para Deus, Senhor, não vai chegar não aquilo que eu te pedi. Talvez Ele esteja olhando para você e dizendo, olha, o intelecto eu já te dei, a informação já está aí dentro, você só precisa usar essa ferramenta, né? Então é exatamente isso que a gente vai discutir rapidinho à luz da Bíblia.
Em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14, vai dizer assim: porque isto é a parábola dos talentos, muito conhecida, eu vou ler rapidinho. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ele a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em uma parábola que Jesus estava falando acerca do reino dos céus, eu não vou me aprofundar muito, porque senão não dá tempo, que Jesus estava contando uma história e ele disse: olha, é uma história que Jesus estava contando. Um servo, um senhor tinha 3 servos, e esse senhor ele ia viajar. A um servo ele deu 5 talentos. Talentos naquela época era a medida financeira, né? Era a moeda que eles utilizavam. Para um deu 5 moedas, para outro ele deu 2 moedas, e para o terceiro ele deu 1 moeda. Só que ele deu segundo a sua capacidade. Muitas vezes a gente lê esse texto, a gente interpreta assim: se eu nasci para ter 5 talentos, é 5 talentos que eu vou ter. Se eu nasci para ter 2 talentos, é isso que a vida vai me oferecer e está tudo bem. Só que na verdade, quando a gente olha para a palavra, o servo que recebeu um talento, ele só recebeu um talento porque aquela era a capacidade dele. Se o servo que recebeu um talento trabalhasse duro para aumentar a sua capacidade de lidar com mais talentos, talvez o Senhor olharia para ele e dissesse: interessante, você só era capaz de administrar um talento, só que como você trabalhou em si mesmo, como você utilizou o seu intelecto para adquirir conhecimento, agora você é digno de 10 talentos. Então, meus amados, aqui nessa parábola mostra como que a gente pode utilizar a nossa capacidade para receber mais de Deus. Seja na igreja, a gente, eu quero ter o meu ministério aqui de louvor, eu quero sei lá, marcar agendas, cantar em outras igrejas. Talvez Deus ele quer te dar isso, mas às vezes Ele está esperando você se preparar um pouco mais, treinar um pouco mais, aumentar a sua capacidade. Às vezes no seu trabalho você quer ser promovido, e você fala: nossa, por que essa promoção não chega logo? Eu acho que eu devo ter nascido para ser só aqui um analista, ou então eu devo ter nascido só para ser um diretor, eu nunca vou ser um dono de uma empresa. Deus às vezes só está esperando você aumentar a sua capacidade para Ele te entregar mais. Vamos continuar? Versículo 16. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui, meus amados, a parábola vai continuar. E o servo que recebeu as 5 moedas, ele foi lá no banco da época e falou: vou deixar esses 5 moedas aqui, e daqui a um tempo eu vou voltar para pegar, e eu quero meus juros. Então, o servo que levou lá o dinheiro no banco, deixou lá. O que tinha 2 moedas, também levou o dinheiro no banco e falou: quero deixar aqui meu dinheiro aqui guardado, e quando eu voltar para pegar, eu quero receber uns juros extra, porque eu estou emprestando meu dinheiro para você. Só que o servo que recebeu um talento, ele não levou no banco. Ele simplesmente enterrou, ele não fez nada com o dinheiro. Ele poderia ter feito qualquer coisa, ele poderia ter comprado, Emerson, não sei, naquela época uma fruta, e talvez revendido, e assim ganhar mais dinheiro para o seu senhor. Só que ele enterrou, ele não fez nada. Quando o servo voltou, eu não vou ler, mas eu vou contar. Quando o servo voltou, sabe o que aconteceu, pastor Antônio? Ele olhou para o que levou as 5 moedas lá no banco, banco eu estou conjecturando, né? E aí, quando ele voltou, ele viu que o servo que tinha recebido 5 ganhou mais 5. Então tinha 10. O servo que tinha 2, ele também conseguiu ganhar mais 2. E ele falou assim: parabéns para vocês que utilizou, né, o talento que eu dei para vocês. Só que quando ele pegou aquele que enterrou e viu que ele só tinha uma moeda, ele olhou e falou assim: você não fez nada com o que eu te dei? Servo mau. Meus amados, o que isso tem a ver com a mente humana, com o intelecto? Deus, Ele deu toda essa nossa capacidade para a gente trabalhar em prol do reino.
né? Seja com a nossa vida profissional, porque quando a gente tem sucesso na nossa vida profissional, a gente também contribui para o reino. Quando a gente tem sucesso na nossa família, a gente também contribui para o reino de Deus. Então, a vida é uma só. Tem gente que acredita em ter várias vidas, né? Vida profissional, vida familiar. Não, a vida é uma, com vários setores. Então, quando Deus ele te deu o intelecto, essa ferramenta poderosa, assim como os servos, assim como o Senhor deu o talento para aqueles servos. Só que, quando a gente chegar lá no juízo final, será que Deus ele vai olhar para mim e para você, pastor Osmar, e vai falar assim: o pastor Osmar realmente usou o intelecto que eu dei para ele para trabalhar em prol do reino, servo bom? Ou será que ele vai olhar para a gente e vai falar assim: nossa, eu te dei toda aquela capacidade, só que você resolveu enterrar, resolveu ignorar, você não fez nada com todo esse poder que eu te dei? E muitas das vezes, meus amados, o nosso intelecto é assim. A gente tende a espiritualizar tudo, a tudo somente orar. E não estou falando que a gente não tem que orar, mas a gente tem que orar, tem que ter a fé, mas também tem que ter a obra, porque a fé sem a obra ela é morta. A própria palavra diz. Então, a gente tem que utilizar o nosso intelecto para buscar conhecimento, seja em qualquer coisa que a gente esteja fazendo. A gente está construindo lá o terreno da igreja, pastor Osmar. A gente tem que ter intelecto para buscar conhecimento, para saber como que a gente vai fazer a obra da melhor forma. A gente tem que planejar, não teve que fazer um planejamento, pastor, da obra? O arquiteto não teve que medir, não teve que ir lá a gente ter que medir o solo. Tudo isso é planejamento, e para as pessoas executarem isso, precisa de intelecto. Só que para esse projeto ter iniciado, a gente também a gente precisou do intelecto, que é do pastor Osmar, que por um acaso ele é mestre de obra. E ele utilizou o intelecto dele em prol do reino. Bom, então eu espero que nessa noite você consiga utilizar esse intelecto, né? A capacidade a forma mais fácil de a gente entender o intelecto é a capacidade do ser humano de adquirir conhecimento. Esse é o intelecto. Bom, a Bíblia, ela também incentiva o ser humano, em vários versículos, a buscar desenvolver esse intelecto. Então muitas vezes a gente fala: tudo na minha vida Deus proverá, eu não vou fazer nada, porque tudo provém de Deus. Não há nada melhor do que esperar nele. Realmente, irmãos, não há nada melhor do que você fazer uma oração e você acreditar que Deus vai prover na sua vida. Só que para isso você precisa de ir atrás da sabedoria, você precisa de ir atrás do conhecimento. Vinícius, não, o meu Deus é o Deus que ele já sabe tudo o que vai acontecer, ele realmente sabe. Só que se você não se mexer, se você não for atrás da sabedoria, pode ser que aquilo que ele tinha para você não se conclua, pode ser que não ande. Aí você fala: mas Vinícius, como assim? Deus ele incentiva a gente a buscar conhecimento, a usar o intelecto? Então, bom, coloca pra gente Provérbios 4:7. O 4:7 vai dizer o seguinte: a sabedoria, né, ou conhecimento, a sabedoria, meus amados, nada mais é do que aquela informação que entra na nossa mente. Isso não é sabedoria, é informação. Sabedoria é a gente usar o nosso intelecto para pegar essa informação e fazer alguma coisa. Então, quando a Bíblia fala sabedoria, ela está dizendo: usa esse intelecto para transformar o que tem na sua mente em informação e fazer alguma coisa com isso. Então vamos lá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Lembra do intelecto, que é você adquirir sabedoria? A palavra está falando. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Salomão, quando escreveu, ele está falando o seguinte: olha, o intelecto, o fato do ser humano ter que buscar conhecimento é tão importante que, se eu fosse vocês, eu gastaria tudo atrás da sabedoria, tudo atrás do conhecimento, porque é isso que vai diferenciar a gente. Provérbios 22, 29 diz assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posições inferior. Em algumas somente aquele lá mesmo.
Viste o homem diligente na sua obra? O homem diligente é aquele que busca sabedoria para fazer qualquer coisa que ele está fazendo, por mais simples que seja. Ele não faz as coisas no automático, não faz as coisas de qualquer jeito. Ele usa o intelecto para buscar conhecimento. Agora, Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, eu te dei a liberdade, eu te dei a mente, o intelecto, para você poder planejar, para você ir atrás daquilo que você quer. Então faça planos. Só que assim, consagre os seus planos a mim, que se você consagrar, eles serão bem estabelecidos. Provérbios 16:9, para a gente caminhar para o fim. Diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui é mais, lembra do coração, que é uma mente, o intelecto, que às vezes a Bíblia usa a palavra coração para se referir a isso. Ele está dizendo, a mente humana, o intelecto planeja. Você pode planejar, irmãos. Não deixe tudo somente a deriva. Aquela música, deixa a vida me levar. Deus, ele te deu essa capacidade, esse intelecto, de você planejar. Só que Deus está falando o seguinte: olha, o coração do homem planeja, mas o Senhor é quem dirige os passos. Se você tiver Deus na sua vida, meu irmão, tudo aquilo que você planejar e você apresentar em oração a Ele, consagrar a Ele, você pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que pedi e dar-se-vos-á. Só que não adianta só pedir sem você ir atrás de desenvolver esse intelecto, de buscar o conhecimento, de agir. Meus amados, para a gente finalizar e entender com mais clareza esse intelecto, que é um assunto às vezes um pouco difícil de compreender, eu trouxe 3 personagens da Bíblia Sagrada e como que eles utilizaram o intelecto que Deus deu a eles, o conhecimento, adquirir o conhecimento para a sua própria vida pessoal e para o reino de Deus. O primeiro personagem é José do Egito. Acho que todo mundo conhece a história de José, mas para quem não conhece, José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Você já pensou o seu próprio irmão, irmãos, vender você, querer que você morra? Imagine só como estava a mente, os pensamentos de José, se sentindo inferior. José, ele foi levado para o Egito. As pessoas que compraram José levaram ele para o Egito. Lá ele chegou na casa de Potifar, só que em vez de ser escravo, ele começou a ser um assistente de Potifar, que era uma figura bem sucedida na época. E aí ele começou a fazer um monte de coisa, começou a administrar ali as coisas para Potifar, só que depois aconteceu várias coisas, ele foi para a prisão. Lá na prisão ele interpretou o sonho, ele utilizou o intelecto, as informações do sonho, ele precisou transformar em conhecimento. Porque quando o faraó teve o sonho, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, aquilo era só informação. Só que José usou o intelecto que Deus deu a ele para transformar em sabedoria e interpretar. Então ele falou para Faraó: olha, Faraó, o Egito vai sofrer de uma fome, de uma escassez, mas antes vai vir tempos de bonança. Então a gente precisa administrar. E como ele já tinha aprendido a administrar algumas coisas na casa de Potifar, ele sugeriu para Faraó: a gente pode fazer isso e aquilo. Então, o que você acha? Você precisa achar alguém sábio para poder administrar o Egito, para que a gente consiga passar essa crise. E aí o Faraó olhou para José e falou: o governador que você está sugerindo vai ser você. Mas por quê? Porque ele usou a experiência na casa de Potifar para adquirir conhecimento. Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse ficado sentado se fazendo de vítima: eu fui vendido pelos meus irmãos, que coisa triste, a vida é tão injusta, nada dá certo para mim, acho que Deus me fez para ficar aqui mesmo, na casa de Potifar, Deus me fez para ficar aqui na prisão. Se ele tivesse feito isso, ele nunca teria sido governador. Mas como ele utilizou a situação ruim para transformar em experiência, em sabedoria, através da sua mente poderosa, do seu intelecto, ele virou governador do Egito. A segunda figura que eu gostaria de trazer é Bezalel.
Quem é que conhece Bezalel na Bíblia Sagrada? Pastor Osmar, Maria dos Anjos. Olha, eu confesso também que eu não conhecia, pastor, mas por um acaso, eu vou contar essa história rapidinho. Eu estava lendo a Bíblia, nossa, acho que é um ano atrás, e eu li um versículo, e esse versículo, ele chamou muito a minha atenção. E aí, a gente vai ler daqui a pouco. E sabe o que eu fiz? Eu anotei esse versículo e grudei na porta do meu quarto. Não é porque eu gosto de guardar algumas coisas assim que me chamam a atenção. E eu deixei ela guardada. Quando eu estava preparando essa palestra sobre a mente, sobre o intelecto, eu estava passando na porta, sabe o que eu lembrei? Daquele versículo. Coloca aí, Kleber, pra gente. Êxodo 31:1. Aí vocês vão conhecer Bezalel. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, da sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Meus amados, quando o povo saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, Deus ele deu ordem para Moisés para construir um tabernáculo. Quem é que lembra? Que eles construíram, aí tinha o pátio, o lugar santo, os santos dos santos, aí tinha a arca da aliança, na arca tinha os querubins em cima, né? Tinha os pilares, tinha as cortinas. Para a construção disso tudo, é como a construção do nosso templo, pastor Osmar. Precisava de pessoas para trabalhar. E Deus, não sei se você já leu a parte lá, mas é muito detalhe. Deus ele falava, a arca tem que ter tantos centímetros, o querubim que vai em cima da arca precisa ter esse detalhe aqui, esse detalhe ali, e precisava de pessoas para fazer. Só que como as pessoas, né, eram escravos lá no Egito e tinham sido libertas, elas não tinham capacidade, elas não tinham conhecimento para fazer tudo isso, pastor Osmar. Só que a Bíblia ela vai falar que Deus olhou lá de cima e ele falou assim: olha, Moisés, fala para Bezalel que o meu Espírito está enchendo ele de sabedoria, o meu Espírito está enchendo ele de entendimento, o meu Espírito está enchendo ele de habilidade para lapidar as pedras, para lapidar as peças de madeira que vai enfeitar o tabernáculo do Senhor. Aqui, meus amados, diferente de José, que ele aprendeu com a experiência, Bezalel não tinha experiência, mas Deus precisava dele na obra. E ele usou o Espírito Santo para trabalhar no intelecto de Bezalel e encher ele de sabedoria. Então aqui a gente entra no caso, a gente pode adquirir conhecimento através do intelecto, através da nossa experiência. Às vezes Deus pode nos dotar de algum talento especial igual Bezalel, ou a gente pode ser igual Paulo. Tá bom, coloca pra gente aí Atos, capítulo de número 22, versículo de número 3. E Paulo ele é o terceiro personagem. Primeiro José, que adquiriu conhecimento através do intelecto, através das experiências. Bezalel, que recebeu uma inteligência vinda de Deus, como um talento para trabalhar na obra. E nós temos Paulo. Paulo, em Atos 22:3, vai dizer assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Paulo, diferente de José, que aprendeu com a experiência da vida, diferente de Bezalel, que recebeu uma inteligência de Deus, Paulo ele foi estudar. Paulo ele estudou todo o Antigo Testamento com uma das maiores figuras da época, chamada Gamaliel, uma das pessoas mais inteligentes, uma das pessoas que mais conhecia as leis. E Paulo,
ele estudou, porque naquela época as pessoas estudavam a Torá, né, pastor Osmar? A escola naquela época era a Torá. E Paulo, ele era um homem formado, ele conhecia toda a lei em hebraico. Paulo, ele era romano, então ele também falava outras línguas, falava o grego. Ele sabia se comunicar falando com os judeus, ele sabia se comunicar falando com os gregos. Quando precisava de um evento mais formal, Paulo, ele sabia falar, ele sabia se pronunciar. Paulo, ele era uma pessoa formada, ele foi atrás de conhecimento, ele utilizou o intelecto dele, utilizou a mente dele para estudar e adquirir conhecimento. No começo, Paulo perseguia a igreja, ele não gostava da igreja. Mas quando Jesus trabalhou na vida de Paulo e ele reconheceu o valor de Jesus, ele acabou utilizando todo aquele seu estudo em prol do reino. A palavra vai dizer que Paulo, pastor Osmar, ele ia até as sinagogas só para defender a palavra de Deus. Paulo, ele sabia que ele era um dos mais inteligentes, letrado. Então ele falou, peraí, eu vou me aprofundar nessas palavras aqui e eu vou defendê-las. Então ele ia para debate, ele ia para a sinagoga ensinar, ele ia tirar dúvida. E ele utilizou o intelecto em prol do reino. E a pergunta que fica é, meus amados, se todas essas pessoas, se Deus nos deu essa capacidade, esse intelecto, e a gente vê que todas essas figuras usufruíram deles, porque eu e você não podemos também. Essa é a noite do ano da reconstrução. Se até agora você não sabia disso, tudo bem, mas agora você sabe. E como a gente está no ano da reconstrução, isso é um chamado para que eu e você, a gente comece a dar mais importância para o fato de ir atrás de conhecimento. Mas Vinícius, o que o conhecimento pode fazer hoje na minha vida, né? Eu peguei aqui, meus amados, rapidinho. Existe uma pesquisa que diz que os profissionais que sabem falar inglês, eles ganham 70% mais do que aqueles que não sabem. Então você fala, Vinícius, Paulo falava várias línguas, né? Ah, mas hoje eu não vou estudar inglês não vou buscar conhecimento. Ah, mas aqui está falando que se você souber falar inglês, você vai ganhar 70% mais de dinheiro. Mas Vinícius, você não está falando que isso era em prol do reino? Quando você é bem sucedido financeiramente, você consegue abençoar o reino. Quando você é bem sucedido na sua profissão, na sua vida financeira, você consegue ajudar aqueles que não são e tirar eles de lugares que eles permaneceriam para sempre se não fosse a tua ajuda. Tem uma pesquisa também da FGV que ela revela que no Brasil, trabalhadores com ensino superior, ou seja, com faculdade, chegam a ganhar 126% a mais do que aqueles que não têm. Ah, Vinícius, mas saí aqui da escola, não vou estudar mais não. Ah, estou com preguiça, acho que isso não é para mim, né? Os mais jovens. É que hoje a gente não tem um público tão jovem assim que está saindo da escola agora. Mas se tivesse, eu recomendaria que você sim vá atrás de conhecimento. Usa esse intelecto que Deus te deu, porque se você utilizar isso, você vai ganhar 126% a mais do que a maioria do Brasil inteiro. E a sua vida vai ser um canal de bênção para outras pessoas. E por fim, trabalhar em habilidades comportamentais, que no mercado a gente chama de soft skill, que é como você se comunica, como que você fala, como você se veste, a sua autoimagem, como que você se porta, como que você vende. Quando você trabalha, estuda essas coisas na sua vida, vai atrás de conhecimento, você também se destaca em qualquer lugar que você for. Você vai estar acima da média de muitas pessoas e sua vida vai ser abençoada. E se a sua vida é abençoada, você consegue abençoar outras vidas. Amém? Então, essa, meus amados, é a palestra sobre intelecto, que nada mais é do que a capacidade que Deus deu ao ser humano de adquirir conhecimento. Não negligencie isso na vida de vocês. Ah, Vinícius, mas eu já não estou mais na época de estudar. Adquirir conhecimento, meu amado, não tem a ver somente com vida profissional, vida financeira. É em qualquer área. Às vezes o seu papel hoje é dar conselhos para alguém. Bom, para você dar conselhos para alguém, você precisa de conhecimento, você tem experiência. Só que você pode ler um livro para adquirir ainda mais conhecimento. Então assim, tudo a gente pode adaptar e usar o intelecto que Deus nos deu a nosso favor.
Amém? E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. A gente sempre tem um desafio, né? A gente sempre tem um desafio do ano da reconstrução, e eu preparei um desafio muito difícil, irmãos. Vai ser um desafio difícil aqui, e tô brincando, vai ser bem fácil. Eu gostaria que... Eu não preparei slide igual o Emerson não, mas depois a gente pode mandar no grupo da igreja. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse agora em alguma coisa, algum objetivo de vida que vocês têm para o momento atual e que vocês acham que está muito distante, mas um objetivo que vocês apresentam a Deus, sabe? Fala assim, Senhor, me dá aquilo. O que você tem pedido para Deus? Pensa nisso, pensa nessa única coisa. O que você tem pedido para Deus ultimamente? Eu vou dar aqui 5 segundos para vocês. Podem fechar os olhos. Para vocês imaginem. O que você tem pedido para Deus? Não sei, é paz dentro da sua casa? É uma porta de emprego nova? É um novo trabalho? É uma transição de carreira? É mais sucesso na vida financeira? Não sei. O que você tem pedido para Ele? Bom, agora ainda de olhos fechados, eu gostaria que você pensasse, se você pudesse fazer uma única coisa hoje. Pensa numa escada, irmãos, uma escada com vários degraus, o que você quer está lá em cima. Cada degrau é o que você precisa fazer para subir até o topo e conseguir aquilo que você quer. Qual que é o primeiro degrau? O que você faria hoje que tornaria esse objetivo mais próximo de você? Que tipo de conhecimento você buscaria? Com quem você falaria? Vocês pensaram? Agora olhem aqui para mim. Vocês têm um objetivo. Vocês agora acabaram de pensar o que você pode fazer como próximo passo para chegar mais perto desse objetivo. O desafio desse mês, do ano do culto do ano da reconstrução, é você dar esse primeiro passo. Ah, Cris, mas é muito difícil o passo que eu pensei. Não importa. Ah, Cris, mas é muito bobo o passo que eu pensei. Não importa. Só dá o primeiro passo. Vai atrás de conhecimento. Esse é o desafio. Você dá esse primeiro passo que você pensou agora. Combinado? Aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Amém? E o segundo desafio é você pegar uma pessoa. Tem alguém que já conseguiu conquistar aquilo que você pensou? Se tiver alguém, vai assim, nossa, fulano conseguiu aquilo que eu queria. Eu quero que você se modere nele. Se você conseguir conversar com ele, faça perguntas para ele. Como que você conseguiu? O que você precisou fazer? Qual é o caminho? Isso a gente chama de modelagem. Você vai utilizar uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, para você também chegar. E se você pensou em alguma pessoa, quero ser igual um CEO, você não consegue falar com o CEO, tenta pesquisar o que esse cara fez. Tenta imaginar o que ele fez. Ok? Então esses são os 2 desafios. Você dar esse primeiro passo e você encontrar alguém com quem você pode aprender, adquirir conhecimento para chegar mais perto daquilo que você atingiu. Meus amados, ainda de pé, não vale de nada a gente utilizar esse intelecto para atingir todos os objetivos na nossa vida. Não adianta de nada a gente trabalhar, a gente fazer investimentos, não adianta de nada a gente até construir uma família, a gente tentar trazer paz para o nosso lar, a gente conquistar tudo, pastor Osmar, tudo através do intelecto. Tem gente que utiliza muito bem esse intelecto, pastor Osmar, tem tudo, só que falta uma coisa, que é a presença de Deus. Não adianta de nada, meus amados, a gente dar esse primeiro passo atrás dos nossos objetivos, sendo que a gente ainda não reconheceu e aceitou Jesus Cristo em nosso coração. Ou então,
A gente até reconheceu o Emerson, só que ele ficou esquecido, ficou lá atrás. A nossa fé talvez tenha se apagado, sabe? Não adianta de nada a gente conquistar todas essas coisas e perder a nossa própria alma. É o que a palavra diz. Por isso, nessa noite, eu gostaria de perguntar se aqui tem alguém que escutou essa palestra sobre intelecto e entendeu que a gente precisa trabalhar na nossa vida física para abençoar o reino, e que também entendeu que não adianta de nada a gente trabalhar na nossa vida física se a gente não tiver Deus em nossa vida. Se tiver alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ou então reconhecer que se afastou dele, mas hoje tomar a melhor decisão, utilizar o intelecto que ele te deu para tomar uma decisão e voltar à presença dele. Se tiver alguém aqui essa noite, eu quero convidar aqui na frente. Tem alguém que ouviu essa palavra nessa noite e gostaria de se juntar a nós na presença de Deus? Tem? Se não tem, eu espero que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, convencendo vocês do pecado, da justiça e do juízo, e que o Espírito Santo, assim como dotou Bezalel de sabedoria e encheu ele do Espírito de Deus, eu profetizo na vida de vocês nessa noite também, que o Espírito de Deus possa encher vocês do Espírito Santo, encher vocês de uma sabedoria que excede qualquer entendimento humano. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus maldição a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus continua abençoando a todos vocês. Estamos nesta caminhada. É uma caminhada que ela requer muita dedicação para que as coisas melhorem. Eu sei que não dá para colocar em prática tudo de uma vez, mas tudo tem, como eu disse, no início, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, você vê que é bom, você quer dar mais um. Você vê que é bom, foi assim que Deus fez o mundo. E viu Deus que era bom, e assim foi amanhã, do primeiro dia, do segundo dia, e é assim que Ele quer que eu e você nós façamos. Então, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Queridos, e amanhã, se Deus o permitir, creio eu em nome de Jesus, como todos os domingos temos a oração. A oração, ela é a comunhão do cristão com o Criador. É a forma da gente se comunicar com Deus através da nossa oração, nós falamos com Ele. Então, esteja conosco na oração amanhã das 8 às 9 horas. E após as 9 horas, 9h15, temos a escola bíblica. E depois, à noite, às 18h30, temos o culto da família. Amanhã, dia dos pais, né? Que Deus continue abençoando as suas vidas rica e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, minha irmã Vanessa vai liberar o Emerson amanhã, ela vai assumir o posto. Né? Foi combinado isso, né? Diz que o Emerson está cheio de compromisso, vai ser liberado, a irmã Vanessa assume o posto amanhã. Amém, irmãos? Entendeu que é graças a Deus? Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor e busque o conhecimento, mas isso é muito bom e agradável a Deus. Paulo, ele foi um homem exemplar, como muitos homens na Bíblia, mas ele foi o homem que parece que mais dedicou ao conhecimento. Ele era um poliglota, na época a língua mais falada era o grego, o romano e o latim, que era dos romanos, né? E Paulo não falava o grego koiné, não, ele falava o crasso, era da alta nata, ele falava. Koiné quer dizer o grego comum, que todo mundo falava, ele falava o grego crasso. Ele tinha conhecimento, porque ele se dedicava a buscar a Deus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, graças damos, ó Pai, a Ti pelo Teu amor, pela Tua santa bondade. E aqui estamos, ó Deus Santo, para Te agradecer por esse dia,
por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito, meu Deus querido, que tem, meu Pai, nos guiado até aqui. Pai Santo e Eterno, nesse dia, Pai amado, seja mais um dia que possamos, Pai, dar mais um passo, subir mais um degrau, meu Pai, na Tua presença, no amor, na graça, no conhecimento e no aprendizado na nossa vida a cada dia, Pai. Arranca, meu Pai amado, tudo, meu Deus, Pai, que é obstáculo ao nosso caminho. Desembaraça, Pai amado, nossos passos, Pai querido. Ó Deus Santo, e abençoa, Pai amado. Abençoa, Deus querido, a nossa vida, o nosso lar, Pai. Nossos entes queridos, Pai amado. Derrama a Tua graça, proteja. Traga, meu Pai, a paz, a saúde. Ó Pai querido, cura, Pai amado, aquele que está doente, meu Pai amado, no corpo, aquele que está doente na alma, meu Pai amado, arranca o mal, arranca, Pai, a depressão, arranca a ansiedade, arranca, Pai amado, as dores, Pai amado, muscular, meu Pai querido. Oh, em nome de Jesus, Pai amado, venha, Pai amado, Senhor, Pai amado, operar, porque operando, Senhor, meu Pai, não há quem possa impedir. Opera em prol da Tua igreja, em prol de cada lar, de cada família. Ah, meu Pai, esse lar onde há conflito, meu Pai amado. Ah, meu Pai, leva paz, meu Pai amado. Onde há, meu Pai, a contenda, o Senhor leva o amor, meu Pai amado. Onde há ódio, Pai amado, o Senhor leva o amor e a paz, meu Pai amado e querido. Derrama graça, meu Pai amado, sobre a Tua igreja, sobre a vida, Pai amado, de cada servo e de cada serva, Pai. Leva em paz para os seus lares, entra com eles, ó Pai, nas suas casas, proteja, Pai, ao deitar, ao dormir e ao levantar, e abençoa, Pai, o Teu filho, em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, que assim seja feito, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos os sempre. Quem crê, diga amém. Jesus está encerrado, despedindo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Em paz com Cristo. Uma ótima noite. Que Deus conduz a vida de todos, em nome de Jesus.